Dia, saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, dentro da proposta da Escola Bíblica Dominical, nós estamos fazendo um panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos tratar de Amós, um dos profetas menores. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Amós, no capítulo 1. Quero ler só o versículo 1 para daí nós orarmos. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, nós te pedimos nessa manhã que, através do teu Santo Espírito, o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, e principalmente, ó Deus, que possamos aplicar tudo que aprendermos em nossas vidas, que possamos crescer em santidade, crescer em piedade e principalmente servir melhor a Ti. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Se algum dos irmãos tiver dificuldade aí para acompanhar os slides, eu coloquei eles no grupo da igreja, aí vocês podem abrir lá. Então, sobre o profeta Amós, ele era de Tecoa, o texto que eu li, né? Tecoa é provavelmente uma vila que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Há uma discussão se existiria uma segunda cidade, uma segunda vila, uma segunda cidade com o mesmo nome, porque a profecia dele está direcionada a Israel, que é o reino do norte, mas o que se assume é que essa Tecoa é a conhecida e fica provavelmente ali uns 8 quilômetros da cidade de Jerusalém. Ele também diz no versículo 7, no capítulo 7, versículo 14, depois nós vamos ler ele, que ele não era sacerdote, nem nobre, nem profeta. Ele deixa claro pelo texto que nós lemos que ele era pastor de rebanhos, então ele cuidava de gado e ao mesmo tempo ele era apanhador de figos silvestres e boieiro. Ele era contemporâneo, ele foi da mesma época então de Jonas, os irmãos podem ver em 2 Reis 14, 25, de Oséias e de Isaías. Ele então andou na mesma, as suas profecias são dessa mesma época. Eu pesquisei sobre o sicômoro, queria ver ele, falava de figo e tudo mais, né? Então eu trouxe aí uma foto da árvore e apenas como curiosidade dos seus frutos. Diferente do que imaginava, né? Nós conhecemos um figo bem, pelo menos eu, de outra forma, né? Os escritos, então, eles são datados aí do 8º século antes de Cristo. O texto também deixa claro que é durante os reinados de Uzia, que ela rei em Judá, e de Jeroboão II, que era rei em Israel. Então, as profecias dele são no momento que Israel já tinha se dividido, já existia o reino do norte e o reino do sul. E no texto ele diz que ele escreveu, então, isso 2 anos antes de um terremoto que teve lá. Os arqueólogos lá acharam lá os indícios de que foi realmente, de fato, um grande terremoto que ocorreu. Amós era de origem judaica e ele foi chamado, então, a transmitir a mensagem, a levar a mensagem do Senhor, especificamente ou principalmente, para as tribos, para as 10 tribos do Reino do Norte. Politicamente, então, Israel vivia um período de grande prosperidade. Os 2 reinos eram prósperos, eram ricos. Eles viviam um tempo de paz, os seus inimigos ainda estavam se levantando, né? 45, 50 anos depois, a Síria ataca o Reino do Norte, mas nesse momento em que Amós está profetizando, que ele está trazendo a mensagem do Senhor para o povo, eles estavam vivendo então em paz e em tranquilidade. Mas também era um tempo de grave corrupção e decadência moral. Eu quero que vocês abram em Amós 5, nós vamos ler do 10 ao 13.
Amós 5, do 10 ao 13. Tem como distribuir o microfone? Então, alguém pode ler para nós, por favor? Oi, som. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Então, nós vemos claramente um cenário em que o povo pobre é oprimido, em que a justiça é corrompida e que há uma grande idolatria. Então, Amós, no seu livro, ele trata de dois pecados principais de Israel. A ausência da verdadeira adoração. Pedi para alguém ler ali Amós 5:5 e também o versículo 26. Amós 5:5. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passe a Berseba. E Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Amós 5:25. 26, Casa de irmão. Israel. 26? 26. 5:26. Pelo contrário, levaram o seu rei Scute-Quim e seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmo. Ou seja, eles estão levando adoração não a Deus, mas adorando a outros. Eu quero ler também, que algum irmão leia, o 8:14. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Então nós vemos claramente que o povo estava adorando a outros deuses. O povo estava não adorando a Deus, mas levando a adoração a outros deuses. Eles estavam vivendo um momento de apostasia e de idolatria. E como nós lemos já lemos, ele também há uma falta de justiça. Eles corrompem todo o poder com dinheiro, né? Então os julgamentos eles são visando os homens poderosos e ricos e oprimindo os pobres. A apostasia então do povo e dos seus líderes ela era evidente, e aí tudo isso leva a uma promessa de Deus de um castigo que ele vai trazer sobre a nação. Deus, então, por conta da sua aliança, ele não abandona totalmente Israel, né? Ele diz que, então, nós teremos um remanescente fiel. Eu quero que um dos irmãos leia capítulo 9, do verso 7 a 15. Há uma promessa de Deus, então, de restauração. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e suscitarei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi,
Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após ao que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então Deus anuncia que vai julgar, Deus vai trazer um julgamento sobre todos os pecados de Israel, e ao mesmo tempo ele já aponta para um futuro em que ele, o Senhor, vai restaurar o remanescente dele. As principais doutrinas que nós vemos é a verdadeira adoração a Deus. Ele trata também da justiça de Deus, né? E de uma futura restauração, que nós lemos no texto agora, do remanescente fiel de Israel. E, claro, vai tratar também da soberania de Deus. Sobre o caráter de Deus, nós vamos ver em Amós 4:2 como Deus é santo, como Deus trata da sua santidade, como Deus anuncia a sua santidade, e como Deus é providente, no Amós capítulo 3, verso 6. Em relação a Amós e outros profetas, então, no capítulo 7, versículo 14 e 15, ele vai dizer assim: respondeu Amós e disse a Amazias. Amazias, se os irmãos olharem o contexto, Amazias chega para Amós e pede para Amós se retirar. Ele está profetizando, então eles estão entendendo que ele está profetizando contra o rei Jeroboão e contra os sacerdotes, contra a liderança. E aí ele diz então que ele deve sair de lá e não deve voltar mais e não deve anunciar a palavra de Deus lá. Amazias está expulsando ele de lá. Aí ele vai, então, respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, recolhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Esse texto, então, ele é considerado uma das porções mais conhecidas da Bíblia, essa afirmação que Amós faz de si mesmo. Quando nós traduzimos, então, os verbos para o passado, significa que Amós estava refletindo sobre o fato de que não possuía nenhuma experiência no ofício ou no chamado profético. Até que Deus, então, retirou, como o texto diz, né, Deus retirou ele de onde ele estava, do que ele estava fazendo, e chamou ele para trazer a mensagem do Senhor. Se nós traduzirmos os verbos ali no tempo presente, então, Amós estaria querendo se desassociar de todos os outros profetas que existiam ou que eram identificados como profetas, demonstrando que ele mesmo não reivindicaria isso para ele, não reivindicaria ser um profeta. Eu entendo ali muito mais claro a tradução no verbo no passado, né? Que ele não tinha nenhum contato com profetas, ele não era profeta, ele não teve nenhum ensino, ele não foi preparado para ser profeta. Mas o Senhor veio lá e o Senhor escolheu ele e o Senhor o tirou e o Senhor então deu a mensagem para ele, e a partir daí ele traz a mensagem de Deus para o povo de Israel. Um esboço então sobre o livro, né? Nós vamos ter a primeira parte, ela vai tratar de o julgamento das nações. Então, a primeira parte ela vai falar assim, a punição dos inimigos de Israel. Nós vamos ver do capítulo 1, do verso 3 ao capítulo 2, verso 3. Depois ele vai tratar sobre a punição de Judá e sobre a punição de Israel. Eu queria pedir para um irmão ler o capítulo 1, 3 até o 2, 3, mas ele é pequeno, não precisa se assustar não, viu? Pedir para o irmão ler então do capítulo 1, verso 3 ao capítulo 2, verso 3. Quem está com o microfone aí, por favor?
Am- Amós 1:3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Hazael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom. Desprezando irmãos, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosras. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate. Em meio a ventos violentos, no dia de tempestade, o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Então, nós vemos aí o início com o julgamento das nações inimigas de Israel. A partir do verso 2, 4 e 5, nós vamos ver a punição de Judá. E do 6 ao 16, nós vamos ver a punição de Israel. O segundo ponto seriam as sentenças condenatórias contra Israel. Então, ele vai do capítulo 3, 1 até o 6, 14. Ele vai tratar, então, do pecado da irresponsabilidade, do pecado da idolatria e do pecado da decadência moral e ética de Israel. E o terceiro ponto, então, vai tratar de visões que Amós relata, dessas visões que ele tem, do capítulo 7, 1 até o 9, 15. Então, vai mostrar lá como o Senhor poupará, vai mostrar o que não poupará, e vai dar no final do capítulo 9, o trecho que nós lemos, que o pastor Clesiano leu, como o Senhor vai restaurar. Então, dá uma esperança a todo mundo. Então, a primeira parte, o julgamento das nações. Amós, então, ele faz acusações, né? Ele traz acusações de Deus para essas nações vizinhas, e aí ele vai citando, então, várias nações, e aí ele coloca Israel no centro. Então, à medida que ele vai citando, se os irmãos olharem o mapa, Israel fica bem no centro. Então, ele vai citando essas acusações e depois ele foca em Israel. Ele vai citar Damasco, que pertence à Síria, Gileade e Gaza, a Filistia, Tiro, Edom. Edom, então, eram os descendentes de Esaú. Vai falar de Amon, Moabe. E a principal acusação que o Senhor traz contra essas nações são crimes de guerra cometidos por essas nações contra o seu povo, contra Israel. Como eu falei, então, ele usa
na maneira como ele escreve, né, a literatura dele, ele usa um dispositivo retórico, mostrando, levando a ver a condenação de Israel. Provavelmente, quando os israelitas leram esse capítulo 1 e até o capítulo 2, no verso 3, como nós lemos agora, eles concordaram com tudo isso, né? Eles apoiaram o Senhor em tudo isso, nessa condenação, então, nesse julgamento que o Senhor estaria trazendo para esses povos. No entanto, eles são surpreendidos porque o foco mesmo, o alvo mesmo é o próprio Israel, né? E aí eles não têm como negar isso. O versículo do capítulo 2, 4 e 5, então, ele vai tratar da punição de Judá. Eu quero que um irmão leia, por favor. Capítulo 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. E aí ele segue, então, com a punição de Israel. Pedi para um irmão ler o 6 ao 16. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o coração dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas. E na casa do seu Deus, bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos. E destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Talvez vos vi subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Então, o Senhor apresenta todas as acusações aí contra Israel, tudo que eles vêm vivendo, a idolatria, e como eles têm pervertido a lei, e como eles têm cuidado dos seus pobres. Eu não sei se chamou a atenção dos irmãos, mas quando eu estava estudando, eu fiquei repensando, porque o profeta vai dizer, em todas as acusações, ele vai dizer por 3 transgressões, por exemplo, de Gaza, e por 4. Então, ele repete esse termo. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso, que para mim chamou a atenção, e eu queria entender um pouco por que ele estaria dizendo isso, né? Lutero vai dizer, então, que ele repete essa questão 3 e 4 para reforçar a ideia de que eles viviam na prática daqueles pecados, eles sabiam que era pecado, e eles continuavam na prática do pecado. E, ao mesmo tempo, eles não reconheciam esse pecado. Então, era como se eles... sabendo que era pecado, praticavam o pecado, eles eram denunciados, eles continuavam praticando o pecado e não reconheciam essa situação deles. Eles insistem, então, em viver em pecado.
A segunda parte, então, ele vai tratar das sentenças condenatórias contra Israel. Aí os irmãos vão ver isso do capítulo 3 até o capítulo 6. Amós, então, é um mensageiro enviado por Deus para apresentar um processo contra Israel. Aí dá uma conotação bem jurídica mesmo da situação, né? O sucerano, né, o senhor, ele tem uma relação de pacto, então, ele tem uma aliança formada com os seus vassalos, aqueles que são protegidos por ele, aqueles que são cuidados por eles, e aí ele envia, então, esse mensageiro. Esse mensageiro ele vai levar a mensagem do Senhor, principalmente mostrar como eles estão sendo desobedientes, como eles estão descumprindo com as obrigações propostas nesse pacto, e o que acontecerá com o fracasso se eles mantivessem a conduta deles, né? Então, se os irmãos forem olhar esse cenário judicial, né? Primeiro ele apresenta o juiz demandante, depois ele revisa as relações passadas, então ele vai demonstrar tudo o que o Senhor fez na história, né? Em especial ele vai demonstrar a desobediência. Aí depois chama-se as testemunhas. Aí vão ser pronunciadas as acusações, faz-se um interrogatório, oferece-se então a possibilidade de um arrependimento, de uma reparação ali, e depois ele especifica então as ameaçadoras punições. O capítulo 3, eu quero que algum irmão leia então do verso 1 ao verso 15, é o capítulo todo. Aí, quem puder estar acompanhando também nos slides vai ver tudo isso que eu falei. Deus vai se levantar, né, como um acusador, né? Depois ele vai ter uma breve relação ali do que Deus fez por aquele povo. Aí depois vai ter um interrogatório, que os irmãos vão perceber que são perguntas retóricas. Depois vai reforçar a condição de Amós como profeta demandado para levar a mensagem. Aí Deus chama as testemunhas também. E no final, na parte do 10 ao 15, vão ouvir então o julgamento do Senhor. Capítulo 3. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Fugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor a tenha feito. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? Falou o Senhor Deus. Quem não profetizará? Fazei ouvir os castelos de Asdod e os castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito.
Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão. E as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Então nós vemos aí todo o pacto, né, que foi quebrado, e Deus está demandando isso deles. Aí a terceira parte, então, ela vai tratar das visões do castigo e da restauração. Vamos abrir no capítulo 7. Eu vou ler do 1 ao 3. Isso me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Então ele apresenta 4 visões aí, 2 visões de objetos e 2 visões de evento. E nessas visões, então, quando os irmãos estiverem lendo, vão perceber que há uma conversa, há um diálogo entre Deus e o profeta. As 2 primeiras, elas vão relatar 2 eventos, que são a praga de gafanhotos e seca. E a praga de gafanhotos e secas, então, isso representa o maior perigo, né, para a nação que era estritamente agrária, né, que dependia da terra, que dependia do que plantava e do que colhia. Amós roga, então, e o Senhor não pune eles com isso, né? E as 2 seguintes, então, ele trata, 2 visões seguintes, vai tratar do prumo e do cesto de fruto. A ideia do prumo, então, é algo que, para deixar bem acertado, né, usado bastante em construção, na fabricação de móveis, né, pastor? Deixar no prumo bem certinho. E aí é uma indicação, então, clara do padrão de Deus, né? Deixar a nação de Israel, o povo de Israel, Judá e principalmente o reino do norte, de acordo com a lei, com a vara de medir do Senhor. E a ideia do cesto de frutas, então, significa que Israel estava maduro já. O que eles estavam fazendo, o que eles estavam praticando, chegou, então, num ponto em que estava tudo maduro e eles estavam, então, prontos para receber todo o julgamento dessas profecias, né? E aí o livro, então, ele vai para o final, o texto que o pastor Clesiano leu, ele vai falar, então, da esperança, né? A gente já leu a parte final dele. Ele vai trazer, então, uma esperança para o povo, uma esperança de restauração. Israel vai, num futuro, ser restaurado. A nação, então, que ela está fora do prumo, que ela está contra a palavra de Deus, que ela vive fora dos padrões de Deus, então ela vai ser corrigida e ela vai ficar aprumada. Ela será reconstruída, como nós lemos no texto, né? E aí ela vai, então, desfrutar de uma restauração plena e a terra vai ser frutífera. Então, a impressão que dá é que Israel se tornará o Éden restabelecido. Ele vai falar também sobre o dia do Senhor. Então, quero que um irmão leia o capítulo 5, os versos 18 a 20. Som. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Então eles estavam ansiando, o texto demonstra que eles ansiavam o dia do Senhor.
Israel compreendia, então, o dia do Senhor como o dia de uma justificação nacional. O dia em que Deus enviaria, então, o guerreiro divino, né, o Messias, o ungido, e ele lançaria, então, julgamento contra todos os inimigos de Israel. Eles viam, então, eles aguardavam o dia do Senhor dessa forma. Mas Amós, então, ele propõe um conceito um tanto quanto diferente do que eles entendiam. O dia do Senhor significaria um julgamento para Israel. O guerreiro divino, então, traria exércitos inimigos contra o seu próprio povo, como sentença pelos seus pecados, como nós lemos ali. Israel, então, aguardava o julgamento das nações, mas, na realidade, Deus iria iniciar com a purificação do seu próprio povo. Aqui também tem uma questão, se isso seria escatológico, né? Para um futuro vindouro ainda, mas como o Vitor Anderson falou no domingo, eu também entendo que para eles houve esse momento aqui em que esse dia do Senhor aconteceu para o povo de Israel, para a nação de Israel. O momento em que a Síria vem, e a Síria vem então enviado por Deus, julgando Israel, destruindo e levando eles para o cativeiro. E pensando um pouco então, Amós no Novo Testamento. Paulo vai citar Romanos 12, 9. Ele vai dizer, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se vós ao bem. É uma citação aí, provavelmente, de Amós. Eu coloquei capítulo 15, 5, mas está errado. Acho que é 5, 15. Eu inverti aí. Amós tem só 9 capítulos. Estevão cita Amós em Atos, né? Do capítulo 7, 42 e 43. Ele diz assim, mas Deus se afastou e os entregou ao culto de milícias celestiais, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moleque e a estrela de Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. E Atos 15, dos versos 15 ao 18, então, talvez seja a citação de maior relevância para nós, né? Que vai ser citado Amós 9, 11 e 12. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Então, ele faz uma citação do texto que nós lemos, de Amós, capítulo 9, sobre o fato de que haverá uma restauração do tabernáculo caído de Davi. Nós sabemos que é o Messias que fará isso, o Senhor Jesus, que ele já veio, ele iniciou essa reedificação, mas nós sabemos que isso ocorrerá plenamente quando ele retornar. E pensando então, o que Amós tem a ensinar para nós, né? Aí eu penso que a gente pode pegar o que os próprios autores bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, nos trouxeram, né? Por exemplo, como na igreja não pode haver diferenciação entre pessoas, acepção de pessoas. Eu quero pedir a um irmão que leia Tiago, capítulo 2, do 1 ao 10. Então, isso é ensinado também no Novo Testamento para nós. 1 Coríntios 11, 2, Paulo vai falar sobre isso. E Tiago, que eu quero que o irmão leia agora, 2, 1 ao 10, também vai tratar desse assunto. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andarajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés.
Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tornando-vos de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para que serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei, régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, Tiago deixa claro a mesma posição de Amós, assim como Amós anunciou condenação para a nação de Israel, Tiago também nos lembra que nós não devemos ter acepção de pessoas na igreja. Todos devem ser tratados de forma igual. Todos devem ser tratados da mesma forma. O segundo ponto que nós podemos observar, então, que Amós condena Israel e que nós podemos aplicar para nós na igreja, é que a verdadeira religião exige o cuidado dos necessitados, não os oprimindo. Tiago 5, 1 ao 6. Eu queria pedir um irmão que lesse para nós, por favor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende ouvido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, nós precisamos, como igreja, cuidar daqueles que são necessitados e não oprimi-los. Nós precisamos ter em mente também o que Tiago 2,5 vai falar, que aqueles que são pobres, eles recebem atenção especial de Deus. Depois nós podem ler Tiago 2,5. E nós vamos perceber todo um cuidado que o Senhor Jesus, quando passou por aqui, tinha com os pobres. Eu quero convidar vocês a ler Lucas, capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, nós temos vários textos que vão mostrar que o Senhor Jesus tinha uma preocupação muito grande também com o cuidado e com os pobres. Então, eu creio que essas também seriam as aplicações que nós podemos tirar do livro de Amós para as nossas vidas, para o nosso caminhar, para o nosso dia a dia. Antes de encerrar, eu queria perguntar para os irmãos aí, quem está fazendo a leitura anual e quem já leu esse ano Amós. Quem já conseguiu chegar em Amós e já leu? Ninguém, só eu. Então, tá bom. Aí vocês já têm um panorama, espero que ajude vocês a compreender melhor o livro. São apenas 9 capítulos, talvez vocês consigam ler aí em um dia com mais calma, 25, 30 minutos no máximo, vocês leem ele, vocês podem meditar e aproveitar tudo que Amós tem, tudo que ele ensina, tudo que Deus tem para nos ensinar.
Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por essa escola bíblica, te agradecemos a Deus porque pela tua palavra, porque o Senhor se revela através dela, porque podemos conhecê-lo cada vez mais. E eu te clamo, Deus, que o Senhor coloque essa palavra nos nossos corações, que possamos ser confrontados e edificados através dela, e de fato vivermos uma vida que agrade a Ti. Vivermos de forma santa e piedosa, obedecendo a todos os Teus mandamentos, obedecendo a todos os Teus ensinos. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.